Um bebê para Paulina. Naquele tempo, as mulheres eram treinadas, ensinadas para servirem aos maridos, e isso implicava em ser uma boa esposa, uma boa amante, uma boa mãe. Mas a maioria das mulheres tinham dificuldades em exercer o seu papel. Sentiam-se envergonhadas, achavam que só os homens é que teriam que se sentir bem com a vida sexual. E como ela também era assim. Os meses foram passando e ela não encontrava prazer no relacionamento homem e mulher. A dificuldade era muito grande. Muitas vezes, as cunhadas lhe diziam algumas coisas que ela não entendia direito. Não fora treinada para aquilo, não tivera mãe. E o bebê da sua sogra nasceu. Era uma menina. A sogra não sabia também de nada sobre a vida sexual, sobre casamentos. Mesmo tendo 20 gestações, ela defendia que os homens podiam tudo. Dizia às nora que as mulheres eram obrigadas a se sujeitar aos maridos. Era um direito deles. Eles é que comandavam e as mulheres obedeciam. Mas é engraçado que ela dizia isso às noras, porque às filhas ela não dizia nada disso não. Um exemplo disso era a filha mais velha, que já era casada e já esperava o segundo bebê. Na casa era ela que mandava no marido. Se ela acordava e não estava bem e achava que o marido tinha que ficar em casa junto com ela para ajudá-la, ele ficava. Porque se não obedecesse às ordens, ela pegava a sacola de roupa, a criança e ia para a casa da mãe dela. E depois era um sacrifício fazê-la voltar para casa. O marido tinha que prometer, jurar que faria tudo o que ela queria. Aí sim, ela voltava toda cheia de pose. O pai e a mãe ficavam sempre do lado dela. Não importava que se nesse dia que eles brigaram, o casal havia combinado com camaradas, com roçador de pasto, plantando roça. Ela abandonava tudo como se não tivesse compromisso com nada. O marido que se virasse para dar conta de tudo. Ela não queria nem saber. O mesmo era com a outra filha mais jovem, bonita, a Rita, que estava noiva. Se cismava de ir a algum baile, ela ia. Ela nunca pedia ao pai. E se, de repente, um noivo não pudesse ou não quisesse ir porque ele morava longe, ela ia assim mesmo. E o pai apoiava tudo que ela dizia. E que ela poderia dançar com quem quisesse, porque ela não era escrava de ninguém. E o velho ainda dizia com a boca cheia: filha minha é mulher macho, manda em casa no marido e nos filhos. Mas nele a Flora não mandava. A Alzira era ainda uma adolescente e também gostava de um baile, de uma festa. Para o mal dos pecados, João Batista nessa época não tinha onde morar, onde colocar a esposa, e quando ela lhe anunciou que achava que estava grávida, ele viu que a coisa ia piorar muito. Com a maior cara de pau, mais limpa do mundo, ele voltou depois que acabou as roças de Aldeirão. Os dois com a mão na frente e outra atrás, sem um centavo. Na sacola somente roupas velhas de trabalhar na roça. Seu Bastião da Cunha teve pena deles e convenceu a esposa a deixá-los ficar ali na fazenda por algum tempo. Mas João sabia que iria entrar numa fria, ter que conviver com a mãe, que era muito autoritária. Não por maldade, mas ela era uma mulher durona. Com os irmãos, a casa estava cheia de gente, todos juntos. E ele não suportaria ver alguém falar algo que magoasse sua amada, ainda mais agora que ela achava que estava à espera de um filho dele. O pai de Paulina foi até a fazenda visitá-la, pediu para eles ir morar na casa dele. A casa estava abandonada, as galinhas os bichos haviam comido, os porcos ele vendeu, o enxoval da filha ele levou para guardar na casa da Zezé, com medo que fosse roubado. E o filho Paulino foi embora para Volta Redonda arrumar um emprego. O filho Américo escreveu para ele, dando notícias de Terezinha, que ela estava grávida e perdera o bebê,
e por isso o casamento deles acabou. Ele relatava na carta ao pai que Teresa o desobedeceu indo viajar para o Paraná. Ele a ameaçou de que se acontecesse algo com a criança, ele não ia querer mais ficar com ela. Depois de alguns dias, ela escreveu para o marido ir buscá-la. Realmente, ela perdera o bebê com a viagem. Mas ele não foi. Não deu satisfação. Mudou de cidade e nunca mais ele queria vê-la. E na certa, ele estava mandando ali na carta o endereço de Barra Mansa. Ele morava em Volta Redonda. Nem lá ele voltou mais para ver os amigos e para fazer negócio. Tio Malaquias escreveu uma carta de resposta ao filho que deu a notícia da gravidez de Paulina. Aí o irmão foi até Barra Mansa, a casa da irmã Olga, levar a notícia. A irmã ficou feliz com a boa notícia e já no outro dia escreveu uma carta ao pai felicitando pelo próximo neto e pediu para ele informar a irmã que não se preocupasse com o enxoval do bebê. Ela faria tudo do bom e do melhor. Iria fazer para Zezé, que também estava grávida de novo. Então faria um enxoval para as duas. Humildemente, Fiinha se deixava levar. Era amorosa, dedicada com todos da casa. Era prestimosa, asseada, inteligente. Ela sabia ler muito bem, escrever. Isso era importante porque só os homens ali naquela casa sabiam ler muito mal, ou até só assinar o nome. Ela ensinava as irmãs dele a escrever melhor, escrevia carta para elas para mandar aos namorados, principalmente para a Alzira. Ajudava a Rita nos bordados, passava o dia inteiro a bordar até ficar com os pés inchados. E a barriguinha dela crescia e parecia que chegou num ponto que o marido começou a ficar alheio, parecia não estar nem aí. Ele começou a ir aos bailes nos fins de semana. Quando ela reclamou, a sogra foi a favor dele, dizendo que ele estava só se divertindo com os amigos, que ninguém era de ferro, que ele estava casado e não morto. Fiinha não quis brigar com a sogra, ela respeitava muito e nem brigar com ele, mas já não estava aguentando mais. O bebê da sogra era uma criança que chorava um pouco mais que as outras que ela conhecia, e só dormia no colo, e a pessoa tinha que ficar sacudindo de pé até dormir. E quando dormia, ficava fazendo uns barulhinhos, parecia que estava gemendo, às vezes sacudia a cabeça. E isso tirava o sono de quem não estava acostumado com aquilo. E isso era o caso dela. À noite ela perdia o sono imaginando, será que seu bebê também faria daquele jeito? Seria igualzinha a cunhadinha Neném? Era um tormento, ela não queria reparar ou ignorar, como eles diziam, fulano está ignorando os defeitos dos outros, o problema dos outros. Por medo de que o seu fosse assim, a sogra e os cunhados diziam que aquilo era normal, achava até graça do bebê ser assim manhoso e dele balançar a cabecinha freneticamente enquanto estava às vezes irritada, nervosa e chorando. E o bebezinho foi crescendo e isso parece que acentuava mais quando o bebê dormia, o bebê parecia que tinha algum probleminha. Paulina não achava aquilo normal, mas a sogra não admitia em hipótese nenhuma que ela ou outra pessoa tocasse no assunto. Quando viam o bebê dormindo assim, um pouco atormentado e às vezes gemendo, daquela maneira, a sogra dizia que era normal, ela tinha um monte de filhos, as crianças dela eram assim, era daquele jeito. Paulina, então, se recolhia na sua ignorância e ficava quieta. Passou uns meses e o marido acomodado. Ela começou a achar que ele não ia sair dali nunca mais. O pai dela a visitava de vez em quando e sempre dizia para ela que a casinha deles estava lá, abandonada. Ele ficava quase que o tempo todo na casa do Sebastião Abrão, que era outro que não gostava de trabalho. Depois de uns meses morando com a sogra, ela resolveu dar um basta. Ela parecia que era boba, mas de boba ela não tinha nada. Ela era tolerante. Uma noite, ela foi deitar-se, estava estressada, cansada, trabalhara o dia todo. E para quê? Ela não tinha uma casa. E se as coisas fossem indo assim, já que ela não teria nem marido. Mas ele, quando foi se deitar, ele já começou a procurar os seus direitos de marido. Foi aí que ela disse, primeiro vamos conversar. Só nós dois, sem sua mãe no meio. Ele se ofendeu. Não fala assim da minha mãe. Ela te aceitou como uma filha. Paulina respondeu, eu sei disso.
Mas eu não me casei para ser um peso morto para o seu pai. Eu saí das costas do meu pai. E eu me casei com você e não com ele. Você não paga nem um prato de comida que eu como. Quem que vai pagar a mamadeira do seu filho? Será seu pai? Eu vou te largar. Vou te falar só essa vez. E ouça bem. Se você não der um jeito de ir trabalhar, de arrumar uma casa para mim, eu vou embora de novo para a casa do meu pai. E adeus filho, casamento e todo mundo. E aí o pessoal vai saber que o bonitão filho do João do Bastião da Cunha não é capaz de sustentar a esposa, porque aqui ou lá o meu filho vai viver de favor. Então eu prefiro que seja do meu pai. Ele não respondeu nada. Ele não tinha argumentos. Ela tinha razão. Ele tinha que dar um rumo na vida. E já começara tarde demais. E ele sabia que ela era quieta, quase não falava, mas quando falava, estava sempre com a razão. E se bobeasse, ele perderia mesmo ela e o filho. Isso com certeza. Ela não entendia e não sabia do poder que ela tinha de dominá-lo. Com a sua palavra, com a sua conversa. Coitada, morreu sem saber disso. No outro dia, ele quis saber da mãe como ele poderia encontrar o tio Valdomiro, o irmão dela. A velha respondeu: ele está lá em Santa Rita. Vá até a cidade. Seu tio está ajudando na construção da igreja nova, a igreja matriz. João saiu por ali, pegou o cavalo, arriou e disse para a esposa: estou indo procurar meu tio e ele vai me dar trabalho. E saiu sem falar com a mãe aonde ir. A tarde chegou e João nada de chegar. Todos estavam preocupados. Já estavam todos deitados quando ele chegou. Passaram o dia todo fora. Fiinha já estava deitada, mas não dormira. Ela esperava ansiosa por ele. Depois de tirar a montaria do cavalo, de soltá-lo no pasto, ele foi para a cama. Estava cansado, mas feliz. O tio lhe dera trabalho de servente de pedreiro. Ele ia pagar uma mixaria, mas lhe ensinaria a profissão de pedreiro. E ele prometeu, e João prometeu para a esposa que ele iria aprender a profissão e ela ia ter orgulho dele. Ela precisava ajudá-lo, compreendê-lo e ter paciência. Dias difíceis viriam, mas no futuro ele lhe daria uma vida melhor e um monte de filhos. Ele prometia que enquanto ele vivesse, ninguém iria sustentar ela ou os 10 filhos que ele teria, que a cigana disse ao ler a mão dele. Aí Fiinha dormiu tranquila e sonhou com a mãe. Lá no céu, ela abriu uma porta e pedia para ver o filho de Paulina. E era um menino. E ela levantava feliz o menino nu nos braços para a mãe vê-lo e abraçá-lo. No dia seguinte, João se levantou antes do sol nascer, pegou o cavalo, tomou o café e se despediu da esposa e saiu em disparada. Lá da porteira, ele olhou para trás e viu Paulina acenar-lhe a mão, meio encoberta pela brisa da manhã. A barriga grande se destacava com a claridade dos primeiros raios do sol. Era um quadro até bonito de se ver. A jovem esposa a carregar no ventre o seu rebento, enfeitada pelas flores cor-de-rosa da paineira. Da paineira amiga a estender os galhos como um gigante. Abraça aquela que tanto precisava de proteção e de cuidados. Paulina até se sentiu feliz. Ela sabia que o marido lhe prometera algo que realmente ele faria. Era um homem de palavra, até então. Ela não sabia muita coisa dele. Mesmo que isso lhe custasse muito caro, ele prometia, ele iria cumprir. Ah, se iria. Assim ela acreditava que fosse. Às 7 horas em pontos, lá estava ele à espera do tio e dos outros trabalhadores na igreja. Quando o tio chegou, o chamou ao escritório. O encarregado era um alemão que pouco falava português, mas entendeu o que Valdemiro disse e fez sinal para o sobrinho pegar no cabo da enxada e virar o concreto para enchimento de vigas e lajes. Marinheiro de primeira viagem, era assim, na empolgação, o sobrinho esquecera de levar marmita. Mas também o tio não dissera nada. Chegou a hora do almoço. Ele não tinha comida. O tio, com pena, dividiu sua parca ração com ele. Ainda estavam com fome os dois, mas pelo menos não morreriam de fome.
O trabalho era pesado, não era costume trabalhar dele. E uma virada de concreto, ao sol do meio-dia, dá até insolação. Antes das 3 da tarde, João já não aguentava mais dar um só passo. O tio, vendo-o exaurido daquela maneira, veio ao seu socorro, ofereceu-lhe 2 pãezinhos que comprara de um padeiro que vendia pão por ali de porta em porta. E lhe aconselhou, dizendo: Filho, vá devagar, não se canse tanto. Amanhã tem mais serviço. Se continuar nessa batida, você não vai aguentar. Ele sentiu que ia desmaiar de tanta canseira, o corpo reclamava, tudo doía, os pés descalços já começavam a dar sinais de erosões, feito pelo cimento da maceira. Ele não sabia que precisava trabalhar calçado. Suas mãos crivadas de calo sangravam ao contato com o cabo da enxada. Ardia as bolhas do calo estourado, a pele solta o fazia gemer de dor. Foi um alívio quando o mestre de obra apitou a sirene, dando um ponto final em mais um dia de serviço. A vontade dele foi se deitar ali mesmo, nos montes de areia, e dormir de tão cansado. E o pior, ele havia se esquecido do cavalo. Coitado, estava lá na estaca com fome e com sede. Virara o dia até à espera do seu dono sem reclamar. Triste e amargurado, porque ele gostava dos animais, ele saiu dali, foi pegar o cabresto do seu cavalo e levá-lo até os latões de água, para que o pobre animal bebesse e matasse a sede. Cabisbaixo e humilhado, ele saiu puxando o animal até a saída para sua casa, atrás da igreja que construíram. Aí ele se lembrou que o bichinho também precisava comer. Ele se agachou ao lado da rua de terra e soltou o cabresto, tirando o freio da boca do cavalo, e ficou ali de cócoras, olhando as touceirinhas de capim que iam sendo devoradas pelo animal faminto. Bem que o cavalo merecia agora era uma cuia de milho, mas naquela hora não tinha, e o negócio era esperar o tempo necessário para ele forrar o estômago, pois depois teria que tirar a distância nas pernas, e era longa e dolorosa. E no outro dia tudo seria como hoje, pensou ele, trabalho, canseira, fome e volta para casa à noite. Mas ele teria que fazer isso, senão a mulher iria embora. Quando Flora não viu o filho, quis saber da nora onde ele estava e o que fazia. Finha só disse que ele fora trabalhar com uma pessoa. A sogra não perguntou mais nada, ela também não esticou a conversa. Mas quando escureceu, ele não chegou. A mãe de novo quis saber onde era o trabalho. Ela respondeu: é na cidade. A sogra deu por satisfeita com a resposta. João ficou ali de cócora e esperou há cerca de quase 1 hora o cavalo comer o capim. Ele estava faminto e demorava para saciar a fome. A pastagem da beira da estrada era escassa. João resolveu montar e tocar para casa. No caminho, onde houvesse mais pasto, em abundância, ele deixaria o cavalo comer mais um pouco. Fazendo isso, ele atrasou mais ainda. Quando chegou em casa, já era mais de 9 horas da noite. Cansado, ele teve que tirar os arreios do cavalo e soltá-lo no pasto, mas antes teve que lhe dar milho, tomar banho, jantar, para depois ir dormir. Estava morto, moído, cansado. E no outro dia se levantou antes das 5 da manhã, correu atrás do cavalo no pasto até encontrá-lo. Ele estava longe de casa. O certo teria sido que, ao dar o milho do animal, teria que ter deixado na cocheira, preso. Mas ele o soltou no pasto, perto do curral, e o cavalo foi embora, foi para longe, fazendo-o perder um tempo precioso para encontrá-lo. Quando já ia saindo de casa, se lembrou que tinha que levar comida para o almoço e café para o lanche da tarde, mas não tinha nada pronto. Aí ele choramingou para a esposa: preciso levar comida, ontem eu passei uma fome danada. A mãe dele ainda estava deitada. Finha se levantou rápido, acendeu as brasas do fogão, começou a preparar algo para ele levar. Por sorte, o feijão estava cozido no caldeirão, em cima do fogão. Era só temperar. No canto do fogão havia uma panela com um pouco de arroz cozido que sobrara da janta. Ela colocou tudo numa marmita de ágata, temperou o feijão, pôs um pouco de lado, encheu uma garrafa de café, fritou 3 ovos, colocou ali e pegou numa pequena lata de biscoito antiga que estava na prateleira e colocou o resto de um angu picado que estava dentro de uma cuia no canto do fogão perto da chaminé.
Tudo feito às pressas, quase no escuro à luz de uma lamparina em cima do fogão. O dia já despontava no horizonte. João se lembrou o milho. Teria que levar uma cuia de milho no embornal para dar ao cavalo. Toca ele e a esposa procuraram onde havia milho debulhado. Não havia. Só algumas espigas. Ele pegou algumas, jogou dentro do embornal onde estava sua marmita e sua garrafa de café, montou no cavalo e saiu em disparada. Ele só faltava voar de tanto que galopava em seu cavalo. Quando chegou no trabalho, o sol já ia alto, todos já trabalhavam. O tio veio conversar com ele. Pensei que você não vinha. Ele respondeu ao tio, confiante ao tio. Eu vim sim. Eu preciso muito desse trabalho. O tio ficou contente com a resposta, porque ele conhecia a fama de boa vida do sobrinho. Se ele não estava enganado, realmente aquele rapaz queria mudar. E isso já era motivo de sobra para aprender a profissão. Nada como um bom aluno dedicado e um mestre habilidoso com vontade de ensinar. E assim era o tio Valdomiro. João pensava, hoje vai ser mais fácil, tranquilo. Tem o almoço. Ainda que tudo misturado por causa do galope no cavalo. A comida parecia um patê, com gosto de feijão. O café estava tão batido que, ao abrir a garrafa, saiu muita espuma pelo gargalo, que molhou todo o embornal. Na hora do lanche, à tarde, ele foi tomar o café e comeu os pedaços de angu na lata. Ele nunca comera um lanche tão bom. A fome era tanta que ele comeria um boi. Quando ele terminou de comer o lanche, ele viu dentro da latinha, bem no fundo, uma barata. Que nojo! Seu estômago deu um nó. O café e o angu fez um rebuliço, queria sair voando do seu esôfago, como um esguicho de um chafariz. Ele fez força para não vomitar, porque se ele vomitasse, ia ficar fraco. Isso sempre acontecia quando ele bebia álcool. Depois do vômito, ele ficava abatido e debilitado, sem forças. Isso agora não podia acontecer, ele tinha que voltar ao trabalho. Depois de pegar o cavalo e voltar para casa. Ele lembrou o cavalo, de novo, ele esquecera do cavalo. Mas eram 3 horas, ele saiu em disparada, foi até o cavalo, pegou e trouxe até os latões. O cavalo bebeu até ficar barrigudinho. Depois João lhe deu umas espigas sem a palha. O cavalo ficou feliz e comia os grãos de milho com os lábios parecendo que beijava as espigas. Isso deixou João contente. 5 horas da tarde, a sirene soou. Término de mais um dia. João tirou os sapatos molhados de cimento, colocou na cabeça dos arreios, amarrado pelo cadarço. Em cima, lançou o embornal com suas vasilhas, montou no cavalo e saiu em disparada. Seus companheiros até riram. Ficaram olhando seu galope estrada fora. Parecia até que ia tirar o pai da forca, comentou alguém. Hoje ele vencera os obstáculos. Chegou em casa mais cedo. Tirou os arreios, o cabresto, colocou o cavalo na baia para comer ração picada e não o soltou no pasto. Guardou-o no curral. Foi para dentro de casa, a mãe o esperava para conversar. Ele estava cansado, mas deu atenção a ela, contando tudo o que ela queria saber. A mãe ficou empolgada com o que ele contou. Aí ela foi até o quarto e contou ao marido que o filho havia contado. Finalmente, João Batista estava virando homem de verdade. O casamento fizera bem para todos. E já que eles seriam avós, por que não apertá-lo mais um pouquinho? Só assim ele amadureceria mais rápido. O marido, muito sábio, mas obediente a tudo que Flora dizia, disse: mulher, mas cuidado. Se o aperto for demais, o parafuso espana e aí se perde tudo. Ela fez sinal com a mão, como que se espantando uma mosca, querendo dizer: que nada, você não sabe de nada. Bem lá no fundo, ele sabia que a esposa estava certa. João escolhera tudo aquilo. Eles o haviam criado e educado para uma vida diferente, um casamento arranjado com uma moça rica, com alguma filha de fazendeiro vizinho, onde João só daria ordem, sem ser preciso pegar no pesado. Mas já que ele escolhera o caminho do amor, que aprendesse agora sozinho com a vida, a viver a vida que havia escolhido. Criaram o filho sem limites, fazia tudo o que ele queria. A disciplina passara longe no tipo de educação escolhida por eles. Mas o amor, o carinho e a dedicação com que criaram fazia valer a pena tudo que João vivera até ali. Ele não era um homem ruim, ele era um homem bondoso, de bom coração, e vivera numa família
que também sabia exercer o amor.